Jó capítulo 42, a partir dos versículos 1, diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam um holocausto em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falarão a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então Elifaz o temita, Bildade o suíta e Zofar o naamita foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro que tudo que tinha dado antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos, 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemima, a segunda chamou Késia, a terceira Queren-Habuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Seu pai lhes deu graça, herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Assim, Jó morreu após uma longa velhice. Amém. Querido Deus, está entre nós a sua palavra, e ela permanece na glória do Pai. E nós vamos entender pelo teu Espírito a sua voz, pois a ovelha conhece a voz do seu pastor. Orando, crendo, é o que pedimos. Fale conosco e não te cales. Em nome de Jesus, amém. Bom, aqui nós vamos entender restauração simples, sim, explicação nem sempre. Estamos na presença de Deus, e Deus é fiel em cumprir a sua palavra, e Ele não precisa explicar nada a ninguém. Ele simplesmente faz, e quando faz, faz bem feito. Jó é uma figura emblemática na Bíblia. Jó é um crente íntegro, um pai exemplar, orava perseverantemente, era generoso,
era piedoso, eram os olhos do cego, eram as pernas do deficiente. Jó era conselheiro, era amoroso, compassivo, educado. Jó era um homem fiel a Deus, que amava ao Senhor. A Bíblia diz que ele consagrava os seus filhos e a sua família e tudo o que possuía. Mas o diabo levantou uma suspeita a respeito de Jó. Uma suspeita de que ninguém serve a Deus por vontade própria, mas por interesse. Talvez você nunca viu isso no texto. Quando Deus se apresenta, chama, melhor dizendo, o próprio diabo, vai dizer a ele que ele é tudo isso que nós acabamos de dar testemunho. Que Jó tem essas qualidades de um homem cristão, um genuíno homem de Deus, um genuíno cristão. O próprio Deus faz testemunho de Jó, mas o diabo vai um pouco mais além e agora vai dizer aquilo que Jó não é: interesseiro. E Deus, por sua vez, fala as qualidades, e o diabo, por sua vez, diz que ele é um interesseiro. Ele não serve a Deus por vontade própria, porque Deus cercou ele de proteção e de bens. O diabo está dizendo do homem contemporâneo? Claro. O diabo está dizendo talvez de mim, de você? Claro. Aquele que vai à igreja buscar: se Deus não falar comigo hoje, não volto mais aqui. Se Deus não mudar a minha história, o que adianta ser crente? Se Deus não transformar a minha vida, o que adianta orar? Hoje eu vou buscar uma palavra e se Deus não falar comigo, não põe os pés da minha igreja mais. Se Deus não responder a minha oração, é porque Ele não me ama. Se Deus não resolver as minhas questões, é porque de fato Ele nem existe, como estamos falando. É o diabo. Essa é o comportamento de um cristão, melhor dizendo, de alguém que precisa ser cristão, de alguém que precisa se converter. Esta é a atitude do próprio Satanás. Estas são as palavras do próprio diabo acusando alguém. Então, no começo desta mensagem, o Senhor está perguntando para mim e você, através do Espírito Santo, de que lado nós estamos? Aquele que entra na igreja, como neste ambiente aqui, perguntar: Senhor, o que tem para mim? O Senhor vai responder aquilo que preciso, ou eu preciso afastar do Senhor, ou eu preciso, como fala a criança, fazer um biquinho de bravo, ou eu preciso afastar do Senhor, deixar de orar, deixar de congregar, deixar de tocar o meu instrumento. O que o Senhor quer que eu faça de fato? Eu quero lembrar você, meu caro, você, minha irmã, que está aqui, no começo desta palavra, essa atitude acusatória contra o próprio Jó foi do diabo. Ele disse que eu e você somos interesseiros, que eu e você não servimos a Deus por vontade própria, mas por interesse. Será que hoje alguém dos que estão aqui esta noite pode rebater essa acusação do diabo? Será que entre eu e você que estamos aqui esta noite podemos rebater essa acusação de Satanás, dizendo que você não veio aqui por interesse? Dizer que eu vim aqui não foi por interesse, mas viemos aqui por causa e justiça, precisando da presença do Senhor, para recebermos da sua graça e que o teu testemunho venha dar Cristo, mostrar Cristo em nossa vida, e não estamos servindo pela vista. Aqui, irmãos, Deus então ordena que de fato Jó era um verdadeiro adorador. Então Jó perdeu tudo. Em uma breve reflexão, para não levarmos esta palavra muito longe, Jó sepultou todos os seus filhos em um só dia. E eu quero lembrar a você que não era só um, eram 10, 7 homens, 3 mulheres.
Irmão, olha para cá um pouquinho. Eu prometo que eu não vou chorar. Quantos dos seus sonhos você já enterrou? Quantos dos nossos sonhos estão enterrados? Aí eu quero perguntar, pela luz do Espírito Santo, por quem você enterrou? É por causa de Jesus? É sacrifício da tua carne? É um culto racional a Deus? Você viu que isso não lhe faria bem? Se você enterrou algo dizendo, Deus não está no negócio, então eu vou cancelar isso. Deus está dizendo, isso é um culto racional. Deus está na tua vida, oh aleluia. Se você cancelou alguma coisa em sua vida, ou se você teve um não de Deus para o seu sonho, é causa, aleluia, que agrada aos olhos de Deus, e ela é, aleluia, um processo justo, é causa justa, é por causa da justiça de Deus, aleluia. Então a mensagem para mim, você é causa justa. Deus está no negócio. Deus está no negócio. A Bíblia diz que Jó sepultou os seus 10 filhos em um só dia. Era uma causa justa. Deus estava provando a sua fé, aleluia. E se você já enterrou algo da sua vida, foi por uma causa justa, Deus está dizendo que Ele também ainda prova a fé de um homem e uma mulher que tem vida piedosa, aleluia. Deus faz isso. Jó perdeu tudo, sepultou todos os seus filhos em um só dia. E perdeu não só os filhos, mas também perdeu a sua saúde. Bom, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, nós começamos a olhar aquilo que se levantou e começamos a falar das circunstâncias. Jó começa a olhar para a sua vida e entender que todas aquelas circunstâncias de perder os animais, a casa que desabou em um vento, a casa caiu em cima dos filhos e todos morreram, os seus animais morreram, a terra se secou, já não produzia mais nada, a ferida que enchia o seu corpo de várias feridas, a Bíblia diz que ela se transformou em uma só. Então quando Jó olhava para aquela circunstância, não tirou dele a crença, o acreditar em Deus. Então ele vai responder uma palavra maravilhosa que foi sendo lançado na face carrancura do diabo. Ele disse: Deus tirou, aleluia, Ele deu e Ele levou, bendito é o nome santo do Senhor. Não é a circunstância que faz eu mais crente ou menos crente. Não é a circunstância que faz você mais crente ou menos crente. Não é a circunstância que faz eu e você se afastarmos da graça maravilhosa do Deus, do eterno. Não é a circunstância que tem poder para ser maior que a graça de Deus em você. Se você chegou aqui esta noite e está ouvindo esta palavra, porque você não deu ouvido e nem atenção e nem olhos à sua circunstância, os poréns da sua vida, mas chegou aqui esta noite pedindo misericórdia para Deus, pedindo graça para Deus e dizendo: Senhor, eu reconheço que os poréns da minha vida, aleluia, os porquês da minha vida, as vergonhas que passei, as humilhações que enfrentei, as coisas que se levantaram, serviu para me dizer que Deus é bom em todo o tempo, apesar desta força não ser minha, apesar desta coragem não ser minha, apesar destas atitudes não ser minha, mas ser de Cristo em mim, o Espírito Santo em minha vida. Até aqui o Senhor me sustentou. O Senhor está dizendo, aleluia,
pela sua palavra que a circunstância não derrubou você, a circunstância não derrubou o seu casamento, a circunstância não tirou você da presença de Deus. Não é porque você é melhor que ninguém, não é melhor que eu não sou melhor que você. Se chegamos aqui esta noite, porque os planos de Deus para a minha vida e a sua é provar a fé que tem que estar inabalável em mim, que tem que estar inabalável em você, que tem que estar como coluna, que Jesus Cristo tem que estar em minha vida, que o testemunho de Cristo tem que brilhar em nós, que o testemunho de Cristo Deus edifica a partir da nossa aprovação. Aleluia! Não é a circunstância que pode medir a minha fé, não é a circunstância que pode medir a sua fé, mas é a fé, aleluia, que faz eu e você passarmos pelas circunstâncias. É a fé que faz nós atravessarmos os poréns da nossa vida. É a fé que nos sustenta de pé pela luz da palavra. É a fé que faz crer no impossível, no sobrenatural, aleluia. É a fé que faz sobreviver com uma ferida só. É a fé que faz sobreviver ao luto. É a fé que faz sobreviver aquilo que você gostaria de viver, mas não viveu. É a fé que faz você permanecer de pé quando o seu coração dói, quando a sua alma chora. É a fé, aleluia, que vem para sua casa desabando e crê: Deus vai fazer um milagre, Ele vai aparecer na minha vida, Ele vai transformar a minha casa, Ele vai cuidar dos meus filhos. É a fé que prevalece nas circunstâncias. É a fé, ela prevalece. Essas circunstâncias fez Jó perder os seus amigos. Os seus amigos agora passaram a falar mal dele, acusaram de ladrão, disseram que ele era um adúltero. É esta mesma circunstância que fez os amigos de Jó dizer que ele roubava dinheiro das viúvas, acusaram ele de pecador. É essa mesma circunstância que fez os amigos de Jó dizer que ele era um mentiroso, enganador, trapaceiro. Enquanto Deus cobrava fidelidade de Jó e ele persistia na fé, os amigos acusavam ele de pecador maldito, acusava ele de mentiroso, de ladrão, de corrupto, aleluia. Mas a circunstância, aleluia, fez Jó fazer perguntas. Ele se levanta sobre os céus e faz 16 perguntas ao Senhor. Por que essa dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que a minha mulher não ajuda quando eu preciso? Por quê? Por que os meus amigos me acusam? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que Deus está colocando suas mãos em mim? Por que o leite da minha mãe não secou quando eu estava amamentando nela? Sabe o que Jó ouviu? O silêncio de Deus. Deus não respondeu a Jó. O silêncio de Deus às vezes grita mais alto dentro da nossa alma. O silêncio de Deus, a não resposta, prova ainda mais. Faz descer ao poço, faz descer a lama, faz descer ao pó da terra, faz rasgar a roupa, faz rolar na cinza. O silêncio de Deus, aleluia. Deus não respondeu a Jó, mas a alma de Jó reconheceu a voz de Deus.
Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está vivendo. Quanto tempo faz que você está nesta provação que você está passando hoje? E o que mais incomoda a gente é quando o silêncio de Deus permanece por longos anos. Jó, quando nós olhamos para o texto todo, ele faz 34 questionamentos, 70 perguntas. Eu narrei aqui algumas a Deus, todas elas sem resposta. Às vezes a nossa vida, você que está aqui esta noite, a gente vai procurar resposta aonde não tem. Nós vamos procurar respostas e questionamos o que Deus está fazendo. A resposta de Jó estava justamente na sua fé. Deus deu testemunho de Jó ao próprio Satanás. Mas a circunstância de Jó foi tão profunda que depois de perder tudo, ele começa a perder a sua própria razão. Os questionamentos, e todas elas, Deus não responde. Tem vez da nossa vida que o silêncio de Deus é para ver até onde eu e você chegamos para provar que amamos Ele sobre todas as coisas. A circunstância não faz o crente. A circunstância, oh aleluia, a circunstância da minha vida, aleluia, não pode ser maior que a graça. A circunstância me converte, aleluia. A circunstância me convence e me converte que Deus tem as rédeas da história em suas mãos, aleluia. As circunstâncias, os poréns da vida, Deus está preparando ou proporcionando algo ainda maior para nós e nós enxergamos. Se você chegou aqui esta noite vivendo algumas circunstâncias em sua vida, tem mais porquês, tem mais perguntas do que resposta. Deus está dizendo pela sua palavra, é a circunstância, aleluia, que tem levantado em minha vida e a sua, que está moldando o caráter em Cristo, aleluia. Se você não passasse por este vale, não sairia aprovado. Aprovado em quem? Em Cristo, justificado no tribunal do Senhor, perante o tribunal do Senhor. Não há como vitoriosos, grandes homens e mulheres que venceram grandes gigantes, tiveram que entrar na batalha. Homens e mulheres que atravessaram aquele mar, quando se abriu, tiveram que se deparar de frente a eles. Se saíram da cova do leão, tiveram que ser jangados nela. Se saíram, aleluia, lá do poço, do calabouço, José, aleluia, na prisão, tiveram que entrar no poço, no calabouço. Se passaram pelo fogo e nem cheiro de fumaça tiveram em seus corpos, a roupa não queimou, o cabelo não queimou e nem chamuscou, tiveram que entrar na fornalha de fogo ardente. É a circunstância que aprova o crente, é a circunstância que molda o caráter em Cristo, é a circunstância que enche o homem e a mulher de fé. É a circunstância que prepara o homem para provar o sobrenatural de Deus. É a circunstância que elege a graça de Deus no homem, na mulher e no ser humano. É a circunstância que prepara Deus para o homem e a mulher para ver a face de Deus como ela é. É a circunstância que limpa e prepara e cria grandes vencedores de gigantes. E esta noite nós vamos entender a palavra do Senhor, pois só o Senhor sabe o que nós temos enfrentado, o que você tem passado, o que nós temos
subsistido. Nós entendemos aqui que nesse texto Deus está respondendo e Jó compreende a resposta de Deus, este silêncio. Vai dizer: então Jó respondeu ao Senhor, depois de tudo que ouviu. O Senhor fala a ele inúmeras perguntas sem direito à resposta, retrógradas. Aquela pergunta: onde você estava quando eu coloquei aquela lua lá? Aonde você estava? Ah, irmã Sabrina, isso é maravilhoso. Quando eu coloquei aquele sol, o que você fazia? Aonde você estava quando eu gerava você? Perguntas retrógradas, sem direito à resposta. Não estava em lugar nenhum. Deus não precisou dele. Então agora nesse texto Jó responde: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Eu já vi essa mensagem sendo pregada, profecias de mudança de vida. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo, Deus pode fazer isso. Não. Essa é uma resposta depois da luta tão dolorosa de Jó, entendendo a grandeza de Deus, o poder de Deus. E essa poderá ser a sua resposta hoje. Quando eu e você olharmos para as circunstâncias da nossa vida, da onde você saiu, da onde Deus te tirou, da onde eu saí, da onde Deus te tirou e o que Ele fez para a minha vida e a sua. Essa resposta você pode citar agora, da onde você saiu, da onde nós saímos, da onde Deus te tirou e o que Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode se frustrar. O Senhor está dizendo pela sua palavra esta noite, que Jó descobre Deus e quem é Ele. Esta noite o Senhor está dizendo a você que chegou aqui, não entendendo que tem se levantado contra a sua vida, não entendendo as circunstâncias da sua vida, você e eu estamos descobrindo de fato quem é Deus e o que Ele significa para nós. Deus é o sou que sou. Ele tem tudo nas mãos. É Ele que exalta e é Ele que humilha. É Ele que engrandece e é Ele que abate. Ele permite a prova e Ele também faz cessar a prova. É Ele que permite iniciar a guerra e é Ele que dá ordem para que a guerra termine. Aleluia. Deus é onipotente. Ele muda a realidade de Jó. Aleluia. Ainda, aleluia. E também muda a mente de Jó. A restauração começa quando eu e você entendemos as verdades espirituais com clareza, com nitidez. Bem sei que tudo pode, que nenhum dos teus planos pode se frustrar. É quando as escamas dos nossos olhos caem e nós vemos o quão o nosso Deus é onipotente. E esta noite está acontecendo com muitos aqui. As escamas dos seus olhos estão caindo e você entende que então Deus é onipotente. E que a partir das nossas provas, daquilo que se levantaram em nossas vidas, Deus está mudando algo em nós para a glória de Deus. A partir dos nossos sofrimentos, angústias, lamentações, lágrimas, lutos, aquilo que não deu certo, que não funcionou do jeito que a gente queria, Deus está dizendo: eu quero eu e você, Ele quer eu e você, compreendendo as coisas espirituais em cima da verdade, com clareza e nitidez. Aleluia. Os planos de Deus são perfeitos, nos liberta. Os planos de Deus são favoráveis ao nosso conhecimento. As nossas causas são respostas aos nossos anseios. Grande maioria das vezes, Deus permite causas por causa dos nossos anseios. Deus permite provações, me permita a expressão, quebramos a cara por causa dos nossos anseios.
por causa dos desejos de vencer ou vencer a qualquer custo. Conseguimos trapacear e achamos que está tudo resolvido, mas Deus está vendo. Deus sabe de todas as coisas. Jó vai entender no versículo 3 que todos os seus questionamentos e perguntas, na verdade, falou do que não entendia. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os teus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu não sei qual é a circunstância da sua vida, mas eu quero aqui neste momento, no nome de Jesus, pelo Espírito Santo, dizer a você que quanto mais o homem sabe, quanto mais ele conhece, quanto mais, aleluia, ele granjeia conhecimento, quanto mais ele avança na sabedoria, mais ele tem que ser humilde e simples, porque a glória é de Deus, o poder é de Deus. Não importa os patamares que você alcançar, não importa os patamares que Deus vier me colocar, eu tenho que lembrar que a humildade vai sempre além da honra, que Deus está acima de todas as coisas, que Ele é o poderoso e Ele não divide a glória dEle com ninguém, aleluia. Mas nos ensina a partir das coisas que se levantam. Será que conhecemos a Deus? Às vezes eu me pergunto assim, será que de fato eu conheço a Deus de verdade? Mas eu quero dizer aqui, pelo entendimento de Jó, nesse versículo 3 tão maravilhoso que ele vai dizer: tu perguntaste quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó está dizendo assim, no literal, ele não é uma coisa teórica. Deus não é uma coisa que eu possa desenhá-lo. Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Conhecer a Deus é a essência da vida eterna. Conhecer a Deus, o Evangelho liberta. É como cadeias caem, os olhos se abrem, os comichões saem, e você pode ouvir a mentira do diabo, você pode ouvir o plano do diabo, você pode ouvir a cara carrancura da circunstância, mas tendo certeza de uma coisa: Deus tem o controle de tudo, aleluia. Você pode ouvir aí onde você está, olhando para o cenário da tua vida, a sua casa às vezes desabada, e quando você conhece, tudo é graça, isso é graça, então vamos conhecer, Deus tem o controle de todas as coisas, e de fato ainda não conheço a Deus. Por isso temos o conselho na palavra, nos evangelhos, que diz: crescei na graça e no conhecimento. Irmãos, se você conhece a Deus, você conhece a si mesmo, não tem espaço para soberba. Os nossos corações estão cheios de Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Aqui nós vemos que Deus mudou a sorte de Jó, quando ele compreendeu que todos os planos de Deus são perfeitos, e nenhum deles pode se frustrar. O livro de Jó não só trata do tema sofrimento, não. O livro de Jó também trata de um relacionamento com quem? Com Deus e com Ele mesmo. Talvez você chegou aqui esta noite precisando dar uma polidinha no seu relacionamento com Deus. Eu também preciso. Talvez o seu tempo é só para premeditar, é só para fazer plano. Talvez você tenha levantado pela manhã, fazendo o plano de como será a logística do seu dia, de como a mãe se portará amanhã, como a mãe e a esposa se portará no amanhã, como a mãe e a esposa se portará o mês que vem, o que você vai fazer em dezembro, o que você vai fazer o ano que vem. Você tem feito tantos planos, e eu quero perguntar à igreja: será que eu e você, nesse sofrimento todo de ansiedade, temos conhecido a Deus? Temos polido o nosso relacionamento com Deus? Eu quero, me permita fazer essa pergunta: quantas vezes você abriu a Bíblia essa semana?
Quantas vezes você orou e disse: Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu não quero amanhã dar trabalho para o meu marido, eu não quero dar trabalho para minha esposa, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da doença, eu tenho medo de ficar velha, eu tenho medo de ficar velho, eu tenho medo de perder o meu ministério, eu tenho medo de ficar desempregado. Será que eu e você temos medo de perder o relacionamento com Deus? Eu tenho medo, e todos que me conhecem sabem disso. Porque se eu perder o relacionamento com Deus, eu vou ser um desgraçado, miserável, e mais do que já sou. Nós temos isso, e o livro de Jó ensina isso. Jó, bem dizer, está dizendo para mim, você em poucas palavras: perca tudo, mas não perca o relacionamento com Deus. Perca os filhos, perca dinheiro, perca tudo, perca saúde, perca fama, perca posição social, perca tudo, mas não perca o relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é intimidade, o relacionamento com Deus é graça, o relacionamento com Deus é amizade, o relacionamento com Deus é sabedoria, o relacionamento com Deus é entendimento, o relacionamento com Deus é graça, é salvação, é misericórdia, é perdão. Eu quero aqui, pelo Espírito Santo, perguntar a você: qual é o seu sofrimento hoje? Qual é a sua dor? Qual é a sua pressa, a sua perca? Acredite, ter um relacionamento com Deus serve para o meu conhecimento, serve para o seu conhecimento, serve para o meu entendimento, serve para o seu entendimento, para a minha sabedoria, para a sua sabedoria. Diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Qual é o seu relacionamento, ou melhor, o seu comportamento lidando com as suas percas? Qual é o meu relacionamento, irmão André, lidando com as suas percas? São horríveis. Eu não consigo, de verdade, irmãos, superar algumas coisas. Não. Principalmente quando você está num quarto fechado sozinho. Principalmente quando você está sozinho. Quando você se sente ofendido. A coisa mais difícil do ser humano é lidar com suas percas, os seus relacionamentos que foram embora. Nós nos questionamos, defendemos, acusamos. Às vezes as acusações, as decepções, faz o nosso comportamento com Deus, relacionamento, se desabarem. Eu vejo no texto todo de Jó, convidando a igreja atual, a igreja contemporânea, a ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, para suportar todas as circunstâncias da vida. É uma carta maravilhosa de conselho, como se ele estivesse aqui dizendo: irmãos, eu passei por tudo isso, e eu quero dar o meu testemunho. Enquanto eu perguntava, Deus não respondia. Enquanto eu questionava, Deus não respondia. Enquanto eu estava lá lastimando pela minha vida e arrependendo de ter nascido, Deus não me respondia. Mas quando parei de perguntar, 40 anos depois, Deus me levou a passear pela terra. Deus mostrou todo o seu firmamento. Ele anunciou a mim toda a sua glória. Então eu me prostrei e disse: o Senhor é maravilhoso e todos os seus planos são perfeitos. Jó está dizendo aqui a mim e a você esta noite, pelo Espírito Santo de Deus, que o meu relacionamento e o seu seja mais perfeito possível com Deus. Aleluia, a glória do Senhor, aleluia. Deus restaurou os amigos de Jó quando ele parou de questionar, quando ele parou de se defender, quando ele parou de murmurar e passou a orar. Deus devolveu os amigos de Jó, e Deus está dizendo esta noite que ele tem poder
poder de fazer a mesma coisa. Deus restaurou a vida de Jó e pode restaurar a sua. Deus restaurou todas as áreas da vida de Jó, quando ele parou de questionar e buscou relacionamento na oração, ação e adoração. E o Deus que nós servimos e adoramos está dizendo esta noite a mesma coisa. Ele quer reestruturar a sua vida, Ele quer restaurar a sua sorte, Ele quer restaurar a sua família. Quando paramos de questionar, quando paramos de perguntar, mas deixamos Deus trabalhar, não fazemos de Deus, aleluia, alguém que só está aqui para servir, mas está aqui para ser adorado, para ser admirado, para ter um relacionamento. Irmãos, aleluia. Jó reconheceu que tudo era plano de Deus e eram perfeitos. Reconheçamos esta noite, tudo é plano de Deus. Ele cuida de mim e de você, com todos os detalhes, os mais pequenos possíveis, para que o brilho de Cristo possa permanecer em sua vida e a minha. Tudo é para a glória de Deus. Deus esteja louvado por esta palavra. Amém.